aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal sobre língua portuguesa. A aula de hoje vai ser dedicada a um assunto muito importante, que é a acentuação gráfica. E se você está chegando agora aqui no canal, não deixe de acessar as aulas anteriores clicando no link. Assim você vai ter acesso às nossas videoaulas sobre os outros tópicos já abordados. Você pode também ativar as notificações. Assim você vai ficar sabendo rapidinho das novidades aqui do nosso canal, as aulas futuras que nós vamos postar para vocês. E antes de começarmos, dê uma passadinha nas redes sociais, deixe lá a sua curtida e o seu comentário. Isso vai ser importante para a gente, vai ser importante para você também. Dito isso, vamos estudar, vamos trabalhar, começando essa aula sobre acentuação gráfica. Vamos nessa? Vamos começar a nossa aula sobre acentuação introduzindo uma distinção importante para entender a razão pela qual as palavras no português recebem acento gráfico. Essa distinção se refere à diferença entre acento gráfico e acento prosódico. Em português, com exceção das monossílabas átonas, todas as palavras possuem acento. Mas esse acento não é um acento gráfico, e sim um acento prosódico, que determina a posição da sílaba tônica nas palavras. Então, por exemplo, na palavra novela, percebemos que a sílaba central, a sílaba do meio, é a mais forte da palavra. Nós pronunciamos novela e não novela ou novelar. A mesma coisa acontecendo em amarelo, em que a sílaba tônica é o ure, e em bambu, que a sílaba tônica é o u. Reparem que esse acento marca a pronúncia correta das palavras no que diz respeito à sílaba tônica, ou seja, é relativo à prosódia das palavras. Palavras como a preposição da ou a preposição em, ou ainda o pronome oblíquo si, são considerados átonos e, por terem uma única sílaba, são também chamados de monossílabos. Portanto, monossílabos átonos não têm acento prosódico, portanto, nunca vão receber o acento gráfico. Vejam então que é importante no português distinguir o que é acento prosódico, que marca a sílaba tônica, do acento gráfico, que é a maneira que nós vamos ter para, em algumas situações, marcar a posição da sílaba tônica. Na língua portuguesa, existe a necessidade de se marcar graficamente a posição da sílaba tônica. Isso porque há palavras que, se não recebessem a marca gráfica, se confundiriam com outras em relação à sua pronúncia. Repare o que acontece nesse grupo de 3 palavras, como sabia, pretérito perfeito do verbo saber, sabiá, que é um tipo de pássaro, ou ainda o adjetivo sábia. Repare que na escrita, não havendo algo que indique qual é a sílaba tônica, eu não teria como distinguir uma palavra da outra. Na fala, não haveria problema, porque colocaríamos a sílaba tônica na posição correta ao pronunciarmos essas palavras. Mas na escrita isso não ocorre. Daí passou a existir a necessidade de se marcar graficamente a posição da sílaba tônica, e isso levou à criação das regras de acentuação. Para evitar essa confusão, foi adotado, já nos primórdios da língua portuguesa, um sistema de sinais cuja finalidade era garantir a correta prosódia das palavras. Daí nasceu a chamada acentuação gráfica, composta por regras que nos ajudam a indicar corretamente a sílaba tônica das palavras. Portanto, é muito importante em português repararmos o seguinte: a acentuação gráfica existe para marcar a prosódia, ou seja, a posição da sílaba tônica. A acentuação em português não serve para marcar coisas como o timbre aberto ou fechado, ou ainda a nasalidade. Somente em algumas situações, o acento gráfico pode ser usado para marcar timbre. E para indicar a nasalidade, existem outros sinais, como o til, por exemplo. Portanto, o acento em português não marca pronúncia específica, mas sim a posição da sílaba tônica. Tenha isso em mente, que vai facilitar muito a sua tarefa de aprender as regras de acentuação. As regras de acentuação gráfica foram mudando de tempos em tempos, sempre tentando obedecer ao princípio de se acentuar o menor número de palavras. Por isso, em português, nós tivemos as chamadas leis ortográficas,
começando com a primeira, de 1946, que aboliu a então chamada escrita etimológica. Essa lei de 46 foi reformada em 1971, abolindo coisas, por exemplo, como o acento diferencial de timbre e o acento das subtônicas. E mais recentemente foi promulgado o Acordo Ortográfico, que entrou em vigor no ano de 2009, unificando as regras nos países que falam a língua portuguesa. Por isso que hoje há uma certa confusão em se saber se uma palavra é acentuada ou não. Essas três regras, de uma certa forma, se sobrepuseram umas às outras, fazendo com que muitas pessoas se confundam em saber se uma palavra é ou não acentuada. Porém, para superarmos isso, basta sabermos que a lei vigente é a lei de 2009, que aboliu uma série de coisas que eram defendidas nas leis anteriores. Esse acordo de 2009, também chamado de Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, rege como nós devemos usar os acentos gráficos. E nós vamos ver que isso pode ser aprendido memorizando algumas poucas regras básicas, que veremos a seguir. A primeira das regras de acentuação é a regra das palavras monossílabas tônicas. Essa regra diz que devem ser acentuadas as palavras monossílabas tônicas que terminam em A, em E ou em O, seguidas ou não de S. Por exemplo, eu tenho a palavra dar, do verbo dar, a palavra fé, a palavra só e as palavras seguidas de S, como gás, pés ou nós. Uma observação importante com relação aos monossílabos átonos é saber distinguir quando eles são átonos e quando eles são tônicos. Monossílabos átonos são preposições, artigos, pronomes oblíquos e conjunções, e nunca recebem acento gráfico. Já substantivos, adjetivos, advérbios e verbos podem receber acento gráfico porque eles são monossílabos tônicos e vão receber acento gráfico sempre que terminarem em A, E ou O, seguido ou não de S. O macete com as monossílabas tônicas é não confundi-las com as monossílabas átonas. Portanto, memorizem: preposições, artigos e conjunções são átonos, nunca recebem acento. Substantivos, adjetivos, advérbios e verbos podem receber acento tônico porque são tônicos, desde que terminem em A, E, O, seguidos ou não de S. A segunda regra é a regra das palavras oxítonas. Essa regra diz que devem ser acentuadas as palavras oxítonas que terminam em A, E, O, seguidos ou não de S. E ainda EM e ENS. Por exemplo, como na palavra gambá, ou na palavra café, ou na palavra cipó. Tanto no singular quanto no plural, gambás, cafés, cipós. Palavras como também, por terminarem em EM e serem oxítonas, e também parabéns, terminados em ENS e sendo oxítonos, vão receber acento. Uma observação importante é que as formas verbais oxítonas terminadas em A, E e O, ligadas a pronomes oblíquos, vão receber acento. Então, encontrá-lo, receber-lá, dispô-los, amá-lo-ia e vendê-la-á. Nesses casos, deve-se considerar apenas a palavra principal, esquecendo-se o pronome oblíquo que está ligado. Isso vai fazer com que percebamos que a palavra, o verbo que vem antes do pronome, é um oxítono, que pode terminar em A, E, O, seguido ou não de S, e nesse caso deverá ser acentuado. Preste atenção um pouquinho nas palavras oxítonas. Uma palavra é oxítona quando a sílaba tônica é a última. Se a palavra tiver apenas uma única sílaba, ela não pode ser considerada uma oxítona. Nesse caso, vai ser considerada uma monossílaba, podendo ser átona ou tônica, como vimos. Então, em concursos, cuidado!
Se pedir para marcar uma opção em que as palavras sejam acentuadas por serem oxítonas, reparem que essas palavras têm de ter pelo menos 2 sílabas. Uma regra importante é a regra das palavras paroxítonas. As paroxítonas formam o grupo de palavras mais numeroso do português e que também tem o maior número de terminações distintas. Isso fez com que a regra da acentuação das paroxítonas fosse enunciada da seguinte maneira: acentuam-se as palavras paroxítonas que terminam em L, EN, R, PS, X, US, I, IS, ON, ONS, UM, UNS, A contínuo seguido de S, ditongo ão, ei e eis. Reparem que é uma quantidade muito grande de terminações que devemos memorizar. Isso faz com que a regra das paroxítonas seja uma regra complexa. Mas há uma maneira interessante de memorizarmos a forma correta de acentuar uma paroxítona. E essa maneira está colocada bem aqui. Acentuam-se as palavras paroxítonas que não terminam em A, E, O, EM e ENS. Ou seja, a regra das paroxítonas é oposta à regra das palavras oxítonas. Portanto, para acentuar corretamente uma palavra paroxítona, olhe para a sua terminação. Se ela terminar em A, como em casa, em E, como pele, ou em O, como bola, e tanto no singular quanto no plural, casas, peles e bolas, não será acentuada. Não será acentuada também quando terminar em EM, como na palavra item, ou em INS, como no plural itens. Isso faz com que a regra das paroxítonas seja memorizada em oposição à regra das oxítonas. Ou seja, aquilo que serve para as oxítonas não serve para as paroxítonas. Qualquer terminação de palavra paroxítona que não seja A, E, O, EM ou ENS força essa palavra a ser acentuada. Muita atenção com a palavra hífen, que esconde uma pegadinha. No singular, termina em EN e, portanto, deve receber o acento. Mas no plural, leva ENS e, nesse caso, não recebe o acento gráfico. Palavras semelhantes devem seguir esse mesmo raciocínio. A regra mais simples de ser memorizada é a regra das palavras proparoxítonas. As proparoxítonas são sempre acentuadas. Por exemplo, as palavras lâmpada, êxodo, abóbada, rápido e córrego, independente de sua classe gramatical. Portanto, se a palavra é proparoxítona, ou seja, tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, necessariamente ela será acentuada. Palavras proparoxítonas são relativamente pouco frequentes em português. Existe um número pequeno delas em relação ao total. E na sua maior parte, são palavras eruditas, de origem grega ou latina. Portanto, seguindo o princípio de que devemos acentuar o menor número possível de palavras no léxico da língua, no vocabulário da língua portuguesa, isso fez com que as proparoxítonas fossem todas acentuadas. Portanto, muito simples de memorizar essa regra. Palavra proparoxítona recebe acento. Na regra dos ditongos abertos, nossa próxima regra, é importante prestar atenção nas alterações que foram introduzidas pelo Acordo de 2009. A regra diz que devem ser acentuados os ditongos abertos EI, EL e OI, em palavras monossílabas tônicas e em palavras oxítonas. E aqui nós temos uma diferença em relação à lei ortográfica anterior. Anteriormente, todos os ditongos abertos EI, EL e OI eram acentuados, independentemente da posição em que estivessem. Na regra nova, eles são acentuados apenas em palavras monossílabas tônicas, como em céu, por exemplo, ou o plural céus, ou em palavras oxítonas,
como anéis, fiéis, papéis, herói, constrói, cowboy e troféu. Se essas palavras forem paroxítonas, não terão acento, como em ideia, heróico e etc. A dica, então, com os ditongos abertos é o seguinte: primeiro, vê se eles são ditongos abertos. Uma palavra como camafeu, por exemplo, tem ditongo, mas é um ditongo fechado. E, se for aberto, será acentuado desde que não esteja em posição medial, como em ideia, por exemplo. Se você estiver pronunciando uma palavra como herói, que é aberto na última sílaba, ela vai levar acento. Mas heróico, em que ela aparece na posição medial, não vai ganhar acento. Portanto, preste atenção nessa distinção para não errar essa regrinha. A próxima regra é a regra dos hiatos. Essa regra diz que vão se acentuar as letras I e U, quando tônicas, formando hiato com a vogal anterior. Porém, existe uma condição para essas vogais serem acentuadas. Ela tem de estar sozinhas na sílaba ou acompanhadas de S. Os exemplos são palavras como saída. Se separarmos as sílabas, perceberemos que o I vai ficar sozinho. Sa, I, da. Ou podem ficar acompanhados com S, como em e, go, is, mos. O I vai ficar acompanhado do S. A mesma coisa acontece com saúde. Separando as sílabas, vamos perceber que o U fica sozinho. Sa, U, D. Numa palavra como baús, o U ficaria junto com o S e também seria acentuado. Devemos só reparar, no entanto, para as observações a seguir. Quando o I e o U formam hiatos, mas são seguidos do dígrafo NH, não vão receber acento. É o que acontece em palavras como rainha ou bainha, por exemplo. Se ficarem acompanhados pela letra M, letra Z, letra L ou em R, também não receberão acento, que é o que acontece em palavras como juiz, raiz, ruim, cair e Raul, onde a separação silábica vai me mostrar que as letras I e U vão ficar seguidas por M, Z, L ou R. Devemos prestar atenção também para uma alteração introduzida pela reforma de 2009. Se os hiatos forem precedidos de ditongo em palavras paroxítonas, como feiura, baiuca, boiuna, meiuca e etc., vamos prescindir de colocar o acento, ou seja, as palavras não receberão acento. Veja que baiuca deixou de ser acentuado, feiura também deixou de ser acentuado, de acordo com a nova lei ortográfica. Muita atenção para uma palavra como Luiz, por exemplo. Esse nome próprio pode ser grafado com Z ou com S. Se for grafado com S, percebam que ele vai respeitar a regra dos hiatos. Ele vai ficar seguido de S na mesma sílaba e vai formar hiato com a vogal anterior. Portanto, Luiz, terminado em S, recebe acento. Mas Luiz com Z, esse não tem acento, porque reparem que o I vai ficar seguido do Z na mesma sílaba. E isso contraria a regra dos hiatos. A reforma de 2009 introduziu algumas mudanças no sistema de acentuação do português. Hoje, os hiatos o e e não são mais acentuados, como nas palavras voo, enjoo, perdoo ou abençoo, ou também nos verbos leem, deem, veem e creem. Antigamente, essas palavras recebiam acento na primeira vogal. Hoje, não recebem mais acento. O trema, que marcava a pronúncia do U nos grupos gue, gui, que e qui, também foi abolido. Então, palavras como sequestro, aguentar, linguiça e equino
em que o U é pronunciado átono não mais recebem o trema. O acento tônico, o acento agudo dos grupos GUE, GUI, QE, QI também foi abolido. Então, uma palavra como averigue ou apazigue não recebem mais acento gráfico. Para finalizar, vamos introduzir mais uma mudançazinha do Acorde de 2009. Ela diz respeito à acentuação dos verbos ter e vir e dos seus derivados. O verbo ter e o verbo vir, quando usados na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, não recebem acento. Então eu digo, ele tem, ele vem, sem acento. Porém, usadas no plural, essas palavras recebem o acento circunflexo. Eles têm, eles vêm, com acento circunflexo em ambos os casos. Cuidado para não confundir com outras formas semelhantes, principalmente no caso do verbo vir, que pode se confundir com o verbo ver, na forma veem. Mas veem é forma do verbo ver, não é plural de vem. Plural de vem é vem com acento circunflexo. E não existe a forma teem. O plural do verbo ter é tem com acento circunflexo. Nos verbos derivados do ter, como conter, suster, reter, entreter, deter, manter e outros, a forma de singular vai receber o acento agudo, por se tratar de uma oxítona terminada em EM. Então, por exemplo, eu posso ter a forma ele contém, com o acento agudo. O plural, por sua vez, vai receber o acento circunflexo, como eles contêm. E o mesmo se aplica aos verbos derivados. Mantém, sustém, retém, entretém e por aí vai. No singular, todos vão receber o acento agudo. No plural, todos vão receber o acento circunflexo. O mesmo ocorre para os derivados do verbo vir, como convir, advir, provir, por exemplo. Então, no singular, vai ficar ele convém, com acento agudo. E no plural, eles convêm, com acento circunflexo. Essa disposição não se alterou no novo acordo ortográfico. Portanto, trata-se de uma regra vigente na ortografia do português e deve-se prestar bastante atenção nelas na hora de responder a questões de concursos e vestibulares. E assim, pessoal, a gente finaliza a videoaula de hoje. O assunto foi acentuação gráfica e a gente viu as regras que fazem com que as palavras da língua portuguesa recebam acento. Esse assunto é muito importante, não só para os concursos vestibulares, mas também para a redação e para o nosso dia a dia. Você gostou dessa aula? Visite a nossa página, deixe lá a sua curtida, deixe o seu comentário. Teremos prazer em receber as suas críticas e sugestões. Desde já, eu convido vocês a assistir às nossas próximas videoaulas, que também vão cuidar de assuntos importantes sobre a gramática da língua portuguesa. Eu espero vocês lá, conto com a participação de todos. Muito obrigado.